Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Hoje vamos dar então seguimento no vídeo anterior que eu falei sobre o Proxmox. E a intenção hoje é falar um pouco sobre alguns comandos que nós vamos utilizar ali para fazer uma comparação. Então o propósito hoje é comparar se a instalação que nós fizemos através da ISO de instalação padrão do Proxmox, ela difere da instalação padrão vinda pelo Debian que nós realizamos aqui em ambiente de simulação. O propósito do vídeo não é dizer, olha, aqui é melhor, lá é pior. Não é esse o propósito. Como eu comentei nos vídeos anteriores, existem cenários que vai ser melhor a utilização através de um Debian, né, através de um sistema operacional Debian, do que utilizando a ISO. Isso vai depender muito do hardware que tu tem, da estrutura que tu tem. Então eu estou dando a possibilidade de vocês entenderem o processo de instalação e optar e ver qual é a melhor que vai se adequar ao projeto de vocês, tá? Então não existe nenhuma que é melhor que a outra, mas dependendo do cenário, é possível que a ISO padrão do instalador do Proxmox não seja possível de ser utilizada por algum hardware muito específico, e aí se opte então em fazer a instalação através da distribuição Debian, tá pessoal? Então, sem muita delonga, eu vou voltar agora para o nosso laboratório. O intuito agora é, se o meu notebook suportar, obviamente que se vocês estão vendo o vídeo ele suportou, eu vou executar os dois Proxmox ao mesmo tempo, vou levantar os dois, eu vou diminuir um pouco o hardware para que eu consiga então gerenciar os dois ao mesmo tempo, e aí fazer ali uma comparação básica e vendo quais as diferenças entre uma e outra instalação. Tá? Vamos agora lá para o nosso laboratório e vamos fazer essa descoberta aqui junto com o canal Projeto Root. Bora lá para o nosso laboratório. Bom pessoal, eu deixei, até nem abri ainda o meu VirtualBox, tá? Que é para vocês acompanharem o procedimento. Eu vou diminuir aqui os recursos de hardware, tá? Inclusive uma ficou salva aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou inicializar ela aqui para desligar ela corretamente. Acho que eu deixei ela, na hora de fechar eu não desliguei, tá? Então eu vou simplesmente desligar ela. As duas VMs eu vou deixar com menos memória para poder levantar as duas instâncias no meu notebook, né? Então, obviamente que isso aqui é um ambiente de simulação, nós não estamos com nada em produção, é apenas para testar e mostrar para vocês. Então, por isso que eu tenho essa possibilidade de diminuir o hardware virtualizado, né? Porque eu estou utilizando o VirtualBox para simular esse ambiente de aprendizado. Então agora eu consigo diminuir o hardware, né? Então vamos aqui em configurações e aqui no sistema onde tem 8 GB, eu vou passar para 10 GB, ali 4 GB, eu vou passar para 4 GB, tá? Que aí eu consigo levantar as duas com 4 GB. Então 4096, vamos ver aqui a outra com 4096 também. Pronto. Que aí pelo menos eu tenho 8 GB totalizando as duas máquinas, né? Então isso apenas por questões de simulação, obviamente que eu tenho uma máquina que o notebook tem 16 GB, mas eu estou utilizando o software de gravação, mais o sistema operacional e mais duas máquinas virtuais. Obviamente que isso aí iria causar alguma espécie de travamento, por isso que eu estou diminuindo a quantidade de memória RAM dessas VMs. Então nós temos as duas máquinas. Opa, isso aqui não ficou com ok. Vamos trocar aqui novamente. Ó, ficou com 8 GB, não, eu quero 4 GB. Vou dar ok. Acho que agora sim, ó, 496. 496. Deixar as máquinas com, ó, aqui está usando processador 4, isso aí. Aqui CH9. Isso aqui é só o tipo de hardware, né? Então só para, deixa eu habilitar aqui o PAE também. Elas vão ficar todas iguais, ó. Então, ó, o hardware está igual. Disquete, ótico, disco rígido. Disquete, ali só tem ótico e disco rígido. Então aqui não, aqui é perfumaria, mas é só para não haver nenhuma dúvida, tá? Então disquete aqui nós não vamos utilizar, então vai ficar só ótico e disco rígido, ó, e ótico e disco rígido, tá? Então o que nós temos ali? Controladora SAS,
Nós temos ali controlador IDE também, ó, ali nós não vamos usar. Armazenamento, aqui IDE, nós podemos remover essa controladora. Então, remove a controladora, ficamos apenas com as controladoras que são de fato utilizadas. Essa aqui também, controlador IDE, nós vamos remover. Aqui está o SATA embaixo, não tem problema. Tá? Eu não sei se eu consigo trocar a ordem, mas não tem problema não. Quantidade 5, SATA, ok. Enfim, aqui ó, SATA. Bom, acredito que as máquinas estejam exatamente iguais aqui. Claro que apenas os nomes é que estão diferentes, né, obviamente. Mas eu vou levantar essas duas máquinas agora aqui para que a gente consiga então fazer essa comparação. Tá? Então eu vou ligar aqui a Proxmox instalado pela ISO. Notem já o Grub, né? Ele já está certinho. Vamos aguardar a inicialização então do sistema. Pronto, agora nós estamos ali já com o MOTD. Eu vou minimizar aqui e vou ligar a outra máquina virtual que é a instalação feita pelo Debian, tá pessoal? Então vamos fazer esse boot, né? Então ó, lembrando o Grub, tá? Ali a outra ela não ficou naquele modo ali porque ela não está no modo escalonado aqui, tá? Então é só movimentar aqui para o modo escalonado que ela vai ficar a tela cheia, tá? Não se apegue nesses detalhes aí. Vamos aguardar então o término do boot. Alguns erros são padrões ali em relação ao tipo de hardware, né? Nós estamos virtualizando, né, dentro do VirtualBox, então é comum aparecer algumas mensagens de erros ali na inicialização, justamente porque eu estou virtualizando algo que deveria ser um hardware, né? Então ele realmente vai apresentar alguns probleminhas ali, não tem problema. Ele segue a vida naturalmente, não vai parar por isso, tá? Então nós temos agora o PVE2 e o PVE1 ligados, tá? Eu vou botar um ao lado do outro aqui, para que vocês consigam visualizar. Acho que aqui eu vou ter que dar uma mexida manual aqui, porque eu tô com um monitor duplicado aqui. Pronto. Então agora eu tenho aqui as duas máquinas, ó. Eu tenho a 201, acho que eu vou até fazer o contrário aqui, ó, que aí fica certinho. A 201, que foi a instalação realizada através da ISO do Proxmox, baixada do site oficial do Proxmox, tá? E o IP202 foi que nós realizamos a instalação através da ISO do Debian e depois apontamos para os repositórios do Proxmox. Então o intuito deste vídeo agora é comparar. Nós vamos comparar de duas maneiras, tá? Nós vamos abrir as interfaces, nós vamos comparar ali na interface, depois eu vou vir aqui no Shell, vou mostrar alguns comandos e é possível visualizar essas diferenças. Talvez essas diferenças não sejam tão diferenças assim. Obviamente que algumas características, por se tratar de instalações um pouco diferentes, vocês vão reparar, tá? Então eu vou abrir o Firefox. Como o Firefox já é o navegador padrão que eu utilizo para abrir os Proxmox, então eu já vou abrir aqui deixa eu ver, esse aqui é o 1 e aqui eu vou abrir o 2. Vamos lá. Então root com a senha teste 12345. Vamos logar. Esse aqui é o 1. Não precisa salvar. Opa, acho que eu cliquei em salvar, não tem problema, depois eu removo. E esse aqui é o 2 com a senha e vamos logar nele também. Perfeito. Bom, estou com os dois abertos aqui, deixa eu ver se tem algum zoom aqui, 100 e aqui está com 100. Eu vou aumentar o zoom aqui para 120 em cada um deles para ficar um pouquinho melhor aí para vocês. Ó. Então, perfeito, nós estamos aqui na guia Data Center e eu vou clicar aqui na guia Data Center. Então, eu consigo verificar se existe de fato uma modificação. Então, vamos verificar aqui no PV1, né, ISO, PV1 ISO original, né, oficial lá do site da Proxmox. Então, nós temos ali o Node PV1, a utilização do disco ele está em 6,9%, tá? Uso de memória em 28%, uso de CPU em 0,5% e uptime 4,33, tá? 4 minutos e 33 segundos, tá? Perfeito. Tá? Storage nós temos o VMs
né, que está com 0%, e local 6,9%. Vamos comparar lá com o PV2. Ó, tem alguma coisa diferente. O PV2 ele está utilizando 3,4% do disco, 28% de memória, 0,4% de CPU, 4 minutos e 6. Aqui nós temos também o storage. Mas parece que estranho, né? O sistema operacional que foi instalado, o Debian, parece que ocupa menos espaço que a ISO. Ó. Aqui na ISO nós estamos ocupando 6% do disco, enquanto aqui é 3%. Mas será que isso de fato é o que está acontecendo? A gente vai analisar com mais calma, tá? Então, eu consigo verificar aqui. Se eu quiser verificar dentro do próprio PVE, então eu clico no PVE, e aí eu posso clicar aqui dentro dos discos, por exemplo, e eu consigo visualizar aqui quantos discos eu tenho, quais as características dele. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui no PV1. PV1, vamos aqui nos discos e verificar, ó. Então nós temos todas as nossas partições aqui, nós temos em ZFS algumas, e nós temos as partições aqui do sistema operacional. Tá? Então vamos lá, mesma coisa, aqui eu tenho XFS para o sistema operacional, ó, que ele está trazendo em LVM, então já temos uma primeira diferença aqui. Ó. A ISO original traz em LVM, enquanto lá no Debian nós instalamos em XFS sem utilizar LVM. Poderíamos fazer isso, tá? Nós optamos em não fazer, tá? Lá na instalação eu comentei sobre o formato de particionamento, tá? Rapidamente, mas eu comentei. Bom, dentro do software da interface do Proxmox eu tenho uma guia chamada Summary, tá? Ou seja, sumário, tá? Essa guia aqui é interessante porque eu consigo visualizar um overview do meu hardware virtualizado. Então vamos lá, vamos comparar. Então aqui eu tenho o CPU, eu tenho o load, né, a média de carregamento do meu sistema, eu tenho aqui o consumo da memória RAM, o HD, o uso do HD, e aqui eu tenho informações sobre o CPU, o kernel e a versão do Proxmox, tá? E aqui, claro, obviamente eu tenho o repositório, qual é o status que ele está utilizando aqui, né? Qual o repositório nós estamos utilizando. Se eu notar aqui a versão do kernel, ó, isso da ISO original, eu tenho o kernel 5.15.74, vamos comparar lá com o instalado pelo Debian, mesmo kernel, 5.15.74 contra 5.15.74.1, ó, é o mesmo kernel, tá? Então, notem que mesmo eu utilizando instalações diferentes, o kernel é o mesmo, tá? Então, nesse sentido não teve nenhuma mudança. Tem um botãozinho aqui nessa guia que eu acho interessante vocês visualizarem, que é o Packed Versions. Aqui eu consigo trazer as versões dos softwares instalados. Então isso aqui é interessante para fazer uma comparação. Se vocês quiserem pausar o vídeo aí, eu não vou comentar um por um, tá, gente? Senão eu vou ficar 3 horas aqui falando sobre a comparação, e não é o propósito do vídeo, tá? É mostrar algumas características, tá? Então se eu abrir aqui, ó, Proxmox 7.31, tá? Aí vamos ver lá no 2, Packed Versions, ok, e aqui ele vai trazer, ó. Então ele traz o mesmo kernel, então a gente consegue comparar quais as versões dos softwares, se tem algum software instalado em versões diferentes, então eu consigo saber, ó, 4.4.2, 3.7.1, então eu estou olhando, passando o olho ali rapidamente e estou vendo, ó, até o momento eu não vi nenhuma diferença entre a versão instalada e a versão instalada com a ISO oficial e a versão instalada através do repositório. Isso é um bom sinal, tá? Isso é um bom sinal, porque está me afirmando que mesmo eu utilizando um outro método de instalação, o software está íntegro, ele está da maneira correta instalada, né? Se tivessem versões diferentes, bom, aí sim, aí talvez seria um ponto aí de observância para fazer aí a escolha de qual método utilizar. Mesmo assim, né, eu não vejo por que não utilizar. É claro que dá menos trabalho tu baixar a ISO do Proxmox e instalar. Agora, se o teu hardware não suportar, cara, eu tenho outra opção aqui. Eu tenho a opção de instalar um Debian, que provavelmente ele vai aceitar, e a partir do Debian instalado, eu então faço a instalação do Proxmox, tá? Bom, eu poderia visualizar aqui com muito mais detalhes. Eu acredito que é muito mais válido vocês fazerem esse teste
do que eu ficar nas minúcias aqui mostrando para vocês, tá? Um ponto de observância aqui que eu quero trazer para vocês é mais a gestão do sistema operacional. Como é que ele apresenta o sistema operacional para nós, tá? Então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia chamar aqui um shell, tá? E executar os comandos por aqui, tá? Que eu quero mostrar para vocês. Mas eu vou conectar por SSH porque fica um pouquinho melhor, eu acredito. Porque eu queria trazer um ao lado do outro. Eu acho que aqui eu não vou conseguir trazer de maneira efetiva. As minhas anotações aqui, deixa eu trazer para a tela lateral. E aí eu vou abrir dois terminais aqui. Tem um detalhe aqui, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo conectar. Isso aqui é até bom, deixa eu aumentar a minha tela aqui. root arroba 192.168.200.201. Ele já tem uma chave aqui, vamos remover ela. Pronto. Aqui. Teste 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Permitiu o acesso como root. Agora nós vamos conectar, vamos abrir o outro terminal. Eu vou conectar lá. SSH root arroba 192.168.200.202. Teste 1, 2, 3, 4, 5. Primeira divergência. O PV2 foi instalado no Debian e por padrão o Debian não permite o acesso de root direto. Vocês viram que a ISO do Proxmox vinda da instalação permitiu, tá? Deixa eu botar aqui um ao lado do outro para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Deixa eu dar um... Vamos ver aqui se eu consigo deixar essa tela um pouquinho melhor aí para vocês acompanhar. Deixa eu dar um clear aqui. Então, notando aqui, deixa eu desconectar, dar um clear, conectar de novo. Então aqui eu vou dar SSH, tá, como root lá para o PV1. Teste 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, permitiu. E aqui? Teste 1, 2, 3, 4, 5. Permissão negada. Por quê? Porque por padrão o Debian não permite acesso de root direto por SSH. Então por isso que eu preciso utilizar um usuário. Eu poderia lá modificar essa segurança? Poderia, mas eu não vou modificar, tá? Então teste 1, 2, 3. Agora eu consigo subir para root. E aí, opa, a gente está sem acesso. Teste 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, agora eu estou como root, tá? Se eu digitar aqui why me, ele vai dizer que eu sou root, tá? Então, primeira divergência é, olha, quando eu instalo através do Debian, o Debian não permite a conexão SSH vinda direto de root. Já pela ISO original do Proxmox ele permite. Mas isso é um ponto muito ruim? Não, é só uma característica do sistema operacional. Eu poderia modificar o meu Debian para ele permitir o acesso como root primeiro, tá? Então não recomendaria, mas é possível de fazer. O primeiro comando que nós vamos executar é o IPA, tá? IPA. Qual é a vantagem de usar esse comando aqui? Esse comando ele vai me trazer informações sobre os endereçamentos de rede. Então, se eu tenho mais de uma interface, qual é a máscara de rede, qual é o meu IP? É claro que se a gente conectou por SSH a gente sabe o IP, mas eu só estou demonstrando para vocês, tá? Então, os comandos aqui não vão representar nenhuma modificação, é apenas consultivo, tá? Só apenas para consultar. Eu poderia usar o ifconfig, mas o ifconfig ele não vem por padrão, ifconfig, que é o comando antigo, tá? Para que eu consiga utilizar o ifconfig, eu preciso instalar um pacote chamado nettools. Então apt-get install net-tools. Opa, o que houve aí? Net... Não tem também o pacote mais? Net-tools? Deixa eu ver aqui, apt-get update. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos dar um apt-get update aqui para
ter certeza se está tudo ok. Agora foi, ó. Tinha que dar um apt-get update primeiro, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, apt-get update, apt-get install net-tools. Pronto. Deixa eu limpar minha tela aqui para não ficar tão confuso depois da instalação. Ah, eu preciso instalar o net-tools? Não, não precisa. É só uma questão de compatibilidade, né? O net-tools é uma ferramenta que já está caindo em desuso, né? O pacote net-tools, o que traz a ifconfig entre outros softwares. Então ifconfig não instalou? É por causa daquela situação, tá? Isso aqui depois tem que organizar sudo menos, ó. Agora sim, ifconfig, ó. Tá, perfeito. Então ifconfig, pronto. Agora eu tenho o ifconfig e eu tenho também o IPA que já vem instalado, tá? Tem uns que preferem o IPA, tem outros que preferem o ifconfig. Aqui é a minha mera questão de costume, tá? Bom, outro comando que nós podemos utilizar é o lsblk, tá? Esse comando aqui vai nos informar os nossos discos, lsblk, tá? Então olha só, tem uma pequena diferença aqui, né? Então, pelo PV1, que é o que veio pelo ISO de instalação do Proxmox, nós temos um SDA, ou seja, um disco rígido, e ele está particionado em 3 partições em formato LVM. Ó. Então aqui está a diferença, olha aqui. Ó. Aqui eu tenho um LVM, tá? Aqui eu já não tenho esse LVM, eu tenho o mesmo disco rígido, tá? Ou seja, o nosso HD, mesmo que virtualizado, e ele está apenas com uma partição. Tem projetos que é interessante tu ter o LVM, tem projetos que não é interessante tu ter LVM, então vai muito da questão do que tu precisa para o teu projeto. Lá na nossa instalação eu fiz questão de não fazer o LVM para mostrar isso aqui para vocês. Se todos os dois tivessem o LVM, eu não teria como comparar e dizer, olha, é possível de instalar sem o LVM? Não, tem que ter o LVM. Então por isso que eu fiz essa escolha lá, porque eu poderia na instalação do Debian escolher, não, eu quero fazer um volume LVM, eu quero ter uma estrutura de LVM e aí ficariam iguais as instalações. Mas eu propositalmente instalei diferente para mostrar para vocês que existe a possibilidade de ter ou o LVM ou sem o LVM. E por que tem essa necessidade? Bom, daqui a pouco o hardware que eu possuo não há como eu aumentar o número de discos. Não tem a possibilidade de eu colocar mais discos dentro daquele hardware. Cara, então para que tu vai criar o LVM? Não faz sentido. Ah, mas eu gosto, eu estou acostumado. Ok, vai lá e cria. Mas não há necessidade nesse sentido. Talvez, se tu tem um hardware que comporte ali 10 HDs, tu tem 2 HDs sendo utilizado, bom, aí pode botar um LVM, que é a função do LVM é tu conseguir expandir os teus discos conforme a quantidade de recursos que tu tem disponível. Ah, hoje eu tenho 2 discos só. Bom, criei meu LVM aqui com 2 discos, mas amanhã eu comprei mais 4. Quero ficar com 6. Eu boto os 4 discos a mais ali, aumento aquele LVM, consequentemente eu vou aumentar o espaço em disco sem precisar formatar e tudo mais. Então essa é a funcionalidade do LVM. Agora, se eu não tenho essa possibilidade no meu hardware, por que eu vou criar o LVM? Só por ter? Talvez tenha algum sentido, eu não vejo. Mas, né, como eu falei no vídeo anterior e volto a frisar, cada profissional vê aquele cenário de um jeito diferente. Pode ter o mesmo cenário e dois técnicos ou 2 administradores de redes podem olhar para aquele mesmo cenário e falar assim, não, eu vejo sentido em instalar com LVM. Não, eu vejo sentido em instalar sem o LVM por causa disso, disso, disso. Então pode ter essa divergência profissional, mas tem que se sentar, se reunir e se chegar a um comum ali, um acordo comum para fazer a instalação. Eu estou mostrando para vocês que há essa possibilidade. Eu instalei aqui sem o LVM, apenas com um disco, e aqui eu tenho a instalação padrão com o LVM. Por que ele cria na instalação padrão? Porque a ISO do Proxmox oficial, ela já pressupõe que tu vai usar um LVM. Tu não precisaria, tá? Tu pode fazer uma instalação avançada e ali no LVM tu criar sem o LVM, criar apenas uma partição só em um disco. Também dá para fazer esse procedimento.
Tá? Mas por padrão ele já faz o LVM, porque desde as primeiras versões lá de CentOS, Debian, Ubuntu, sempre se optou no processo de instalação já se criar um LVM para, se fosse possível, num futuro tu adicionar mais discos, tu não precisar reinstalar todo o teu sistema operacional. Então por isso que ele traz essa funcionalidade do LVM. Tá, pessoal? Então essa é uma característica aqui que vai fazer talvez a diferença na hora de escolher o formato de instalação. E lembrando que os demais discos, ó, estão iguais, tá? Estão iguais, ó. SDB, todos eles têm uma partição para que sejam guardados os dados, tá? E a outra apenas que fica liberado, digamos assim, para não ocupar 100% do disco, tá? O que acontece agora? Nós podemos verificar, deixa eu limpar minha tela novamente, limpar aqui, vamos ver quanto consumiu cada instalação, df-h, vamos lá, df-h, pronto, agora eu posso confirmar os valores aqui. Então, eu tenho aqui o meu barra, que seria a minha partição primária de 40 GB aqui, ó, eu estou usando 8% dela. Enquanto aqui eu estou usando 4% dela. Então tem diferenças ali no formato de instalação, tá? Onde o LVM, obviamente, ele vai separar as partições, né, para te utilizar. Lembrando aqui o comando, aqui o lsblk, ele já está me dizendo, ó, que eu tenho o meu root aqui, ó, eu tenho 40 GB no meu barra. E aqui, se eu for verificar, o meu root tem 120 GB no meu barra. Então tá aqui aquela diferença, que um usa 6%, outro 3%, tá aqui. Porque com o LVM, como ele separou em outras partições para dados, tá, do próprio Proxmox, ó, ele não vai contabilizar aqui aquela partição. E nesse caso aqui ele vai contabilizar tudo no geral, porque é uma partição só, tá? Então essa parte aqui é bem interessante para que a gente consiga verificar quais as diferenças. Se eu quiser verificar quanto tem de memória livre, free-h. Free-h. Nesse caso nosso aqui não vai fazer muita diferença, porque os sistemas estão virtualizados no VirtualBox, que está em cima de um Linux Mint, que é a minha máquina, né, que é o meu notebook. Mas isso num data center pode fazer a diferença de tu fazer aquela comparação para saber quanto tem de memória disponível aí. Bom, vamos limpar a tela e vamos avançar um pouco mais nos comandos. Tem um comando aqui para verificar qual é a versão do sistema operacional. Tá? Então, cat/etc/issue, né? Ou cat/etc/issue. Então, ele mostra basicamente o MOTD. Tá? Então, notando que tanto o PVE1 como o PVE2 mostram o mesmo MOTD, ou seja, a mesma mensagem de logon, porém aqui, claro, a única diferença deles é que mostra o IP diferente, obviamente, né? Então ele pega o IP da interface e joga ali no MOTD. Esse comando aqui, quando tu instala um sistema operacional, Debian, por exemplo, ele deve mostrar qual é o sistema operacional que tu está utilizando, tá? Nesse caso, ele modifica no processo de instalação esse arquivo para mostrar aqui que é um Proxmox Virtual Environment. Outro comando que eu posso utilizar para verificar o sistema de fato é o cat/etc/debian version. Aí ele vai dizer ali qual é a versão. Então, cat/etc/debian version. Ó, os dois estão na mesma versão. Qual é a versão do Debian que eu estou utilizando? 11.5. Ué, mas no PV1 também, quando eu baixei a ISO de instalação lá do Proxmox, pessoal, a ISO de instalação do Proxmox, ela é baseada no Debian 11.5. Qual a diferença entre um e o outro, então? É que, como eu comentei, elas vêm com propósitos diferentes. Aquela ISO, ela é utilizada sem os drivers adicionais proprietários. Já a ISO que nós baixamos do Debian 11, que é o Now Free, ela é com os drivers proprietários. Por isso que eu estou mostrando para vocês verem que é exatamente a mesma instalação, tá? O mesmo sistema. Bom, eu ainda consigo verificar cat/proc/version. Aqui eu consigo verificar o kernel,
proc/version. Ó, então, notem que basicamente o kernel é igual, tá? Linux version 5.15.74 PVE, tá? Então é o mesmo kernel, tá? Build Proxmox com Debian 10.2.1.6, Debian 10.2.1. Aqui são os builds, né, que são feitos a compilação, quando é feita a recompilação de um kernel lá, quando o pessoal baixa do site do Ubuntu, kernel, aplica os módulos, então eles compilam esses softwares e colocam aqui as identificações dessa build do software, tá? Ou seja, do kernel. Eu também consigo verificar, deixa eu limpar um pouco a minha tela agora aqui, senão fica muito bagunçado. Eu consigo verificar também configurações básicas do Proxmox. Então, por exemplo, etc pve storage.cfg, eu consigo verificar qual é a configuração de storage que eu tenho dentro pve storage dentro do meu Proxmox. Então, olha só, tem uma pequena diferença aqui, ó. Content backups, prune backups, ó. Então algumas coisas aqui foram feitas, tá? Na hora de configurar o Proxmox, e aqui conforme eu vou configurando na interface web ali, ele vai modificar o arquivo. Até recomendo que modifique pela interface web, tá, gente? Dá para modificar pelo arquivo? Dá, mas é mais arriscado, tá? Porque às vezes a interface web faz uma porção de ajustes que aqui eu teria que fazer em vários arquivos, tá? Se eu fizer somente num, pode corromper ele e não encontrar. Mas eu posso usar esses comandos a fim de verificação, tá? Eu só estou comparando, ó. Então eu vou comparar agora a versão do PVE version. Ó. Então aqui ele traz, e notem que todas as informações nós conseguimos ver na interface web, é que aqui eu consigo trazer por linha de comando também. Então eu consigo saber, ó, PV Manager 733, então essa aqui é a versão do Proxmox Virtual Manager, tá? Que é a parte de gestão do Proxmox. Então aquela interface web ali é a 733, tá? Aqui está a build dela, aqui tá dizendo que ela está rodando com esse kernel, então exatamente igual, tá? Até agora não encontramos nenhuma diferença em relação ao sistema operacional, tá? Claro que tirando a parte da formatação dos discos, né, do particionamento dos discos. Então agora nós vamos verificar aqui com o PVE-perf, e aqui entra uma característica que antes de eu executar o comando eu vou comentar com vocês. Eu estou rodando estes comandos em cima de uma máquina virtual, então aqui esse comando em específico vai testar o desempenho, tá? Então, obviamente, por se tratar de uma máquina virtual que está dentro de um sistema operacional, não tem como ter desempenho. Mas mesmo assim eu vou executar para mostrar para vocês se há uma diferença básica entre eles, tá? Então, aqui ele vai fazer um teste e vai verificar quais são os dados que ele consegue trazer. Então eu vou executar um por vez, senão pode comprometer o teste, tá? Então, vamos ver se a versão compilada, né, ou seja, a versão com o Debian é mais rápida que a com a ISO oficial. Vamos verificar. Ele está testando agora ali. Ó, deu uma pequena diferença ali, mas dentro da normalidade, tá? Agora eu já explico para vocês por que essa oscilação. Aqui eu tenho diferenças brutais aqui, tá? Aqui principalmente em DNS, tá? Tá muito diferente. Aqui provavelmente eu estou usando o DNS interno, aliás, um DNS externo, e foi por questões de teste ali, no momento ele deu tanto, no outro deu tanto, ó. Notando que aqui, ó, eu tenho interno e externo os testes, tá? E aqui eu só tenho externo, ó. Então, o externo deu 178 milissegundos, aqui deu 400, o interno deu 51, tá? Então são configurações que são feitas no Proxmox, na configuração dos DNS que são utilizados, tá? Agora, a questão de segundos aqui, ó, de F5 seconds, tá? E a média de tempo aqui, ó. Notem que como eu estou num ambiente virtualizado, não tem como eu comparar muito isso daqui. Isso aqui é só para vocês entenderem o contexto aqui, ó. Então eu não tenho uns valores muito
não são valores muito precisos, né? Justamente porque eu estou trabalhando com uma máquina virtual. Isso dentro de um data center com certeza vai ter uma diferença brutal aqui em relação a desempenho. Ou não, dependendo da infraestrutura. Daqui a pouco tu está testando dentro do data center que tem uma quantidade de discos de 15K, e aí tu quer comparar com SATA. Bom, aí os 15K vão ganhar 10 vezes mais velocidade do que o SATA, né? Então, mas eu tenho NVMe. Bom, talvez a comparação seja mais justa comparado 15K com NVMe. Né? Então, dependendo do tipo de SSD que tu tem, também de repente o teu SSD não é tão rápido, enfim. Então são comparações aí que vai depender muito do teu cenário, tá? Então o propósito desse vídeo é mostrar para vocês que eu consigo fazer essas comparações e vocês verem que não existe uma diferença muito grande em relação à instalação da ISO oficial comparado com a ISO através do Debian. São propósitos aqui de instalação talvez um pouco diferentes, né? No que eu instalo com a ISO do Debian, eu já estou olhando o meu hardware com outros olhos. Olha, é um hardware legado, é um hardware que não tem suporte, ou talvez é um hardware muito novo que não tenha driver ainda, também pode ser um mundo oposto, né? Então pode ser eu comprei um hardware que foi lançado este ano e ainda a comunidade não desenvolveu drivers para aquele hardware. Então eu preciso utilizar uma distribuição com os drivers proprietários incluídos dentro da ISO. Então, com esse sentido, eu consigo trazer para vocês essas comparações. Eu poderia usar aqui um outro comando que é o qmlist para saber se tem máquina virtual rodando. Qmlist, ó, ele vai dizer obviamente que não tem nenhuma máquina rodando, né? Porque eu não tenho nenhuma máquina aqui. Eu poderia utilizar para saber se tem snapshot, para ligar a máquina, mas eu recomendo utilizar qm-help, se não me engano. Acho que vai ser "-h". Talvez "-h". Qualquer comando que tu colocar, acho que "-help" ele já vai dar também. Vamos ver se ele aceita o "-help". Ó, qm-help. Claro que ele mostrou o help ali porque eu digitei errado, mas qm-help, ó, ele traz todas as possibilidades de utilização do comando. Deixa eu maximizar aqui porque isso aqui é indiferente para qualquer uma dos sistemas, vai funcionar. Então eu consigo trazer através do comando qm várias funcionalidades, né, por linha de comando. Posso importar disco, posso utilizar para startar uma máquina, posso utilizar o QM para fazer alguma configuração na minha máquina virtual, enfim. Não é o propósito trazer agora, neste momento, aqui a linha de comando do Proxmox, mas eu trouxe aqui para vocês uma comparação. Então, lembrando que se eu instalar tanto o Proxmox com a ISO oficial da fabricante lá da Proxmox, do site, quanto eu baixar a ISO do Debian, não free, instalar o Debian, depois instalar através dos repositórios o Proxmox, eu vou ter então os sistemas operacionais funcionando da mesma forma, tá? Tem muita gente que acha que não, mas aí eu tenho é uma gambiarra. Não é gambiarra. Se fosse gambiarra, não estaria documentado na documentação oficial do site do Proxmox, tá, pessoal? Então eu vejo dessa maneira. E para finalizar o vídeo, eu volto aqui para falar com vocês e lembrar que o processo de instalação do Proxmox, nesse sentido, é para dar mais uma opção de instalação, tá? Uma vez que nós já instalamos a versão oficial baixada do site do Proxmox, agora nós fizemos a instalação com o Debian e fizemos uma comparação entre os dois para saber se existe uma diferença entre a instalação deles. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês agora num próximo vídeo. Um abraço e valeu!